Esse cara caiu dentro de um estádio com paraquedas. Ela entrou quase sem roupas numa final de Champions. E essa torcida fez algo ainda pior. Esses são os momentos em que torcedores passaram dos limites. Os torcedores argentinos são malucos. Tinha mais de 6 milhões de pessoas ao redor da seleção. E eu não tô exagerando, isso são números oficiais. Essa maluquice aconteceu depois da final da Copa do Mundo de 2022, quando o Messi e companhia levaram o título para casa. Todo mundo saiu para comemorar e a bagunça foi enorme. Nem preciso dizer que muitos se machucaram e que as ruas ficaram completamente imundas. A polícia teve que levar 5 helicópteros para tirar os jogadores das ruas. Essa mulher passou dos limites. O nome dela é Kinsi Wolanski. Ela invadiu o gramado na final da Champions League de 2019, mas não foi para encontrar seus jogadores de futebol preferidos. Na verdade, ela queria fazer uma propaganda de um site adulto que era do seu namorado. A única peça de roupa que a moça vestia tinha o nome do site, mas para seu azar, as câmeras não mostraram a invasão e mesmo as fotos que tiraram mal mostram o que estava escrito. E convenhamos, a maioria nem sequer olhou para a roupa dela. Falando no namorado dela, ele também já invadiu um jogo de futebol. A partida entre Argentina e Holanda foi interrompida depois que Vitality, um youtuber russo, invadiu o gramado sem camisa. Essa é a invasão de campo mais assustadora de todos os tempos. O cara gravou um vlog e postou nas redes sociais antes do jogo, afirmando que iria invadir a partida e fazer algo que deixaria todos chocados. E ele tinha razão. Quando o segundo tempo de uma partida entre Everton e Newcastle começou, o cara invadiu a área atrás do goleiro e prendeu o pescoço na trave. É isso mesmo, o cara tentou tirar a própria vida no meio do jogo. Para sorte dele, um dos seguranças tinha uma faca e conseguiu cortar a braçadeira de plástico que o prendia. Ele foi preso, mas pelo menos continua vivo. Esse torcedor foi pego traindo a esposa. Uma das câmeras do estádio focou nele enquanto ele beijava e abraçava uma moça. Só que assim que ele percebeu, deixou a moça de lado e fingiu que nem a conhecia. Estranho, né? Se fodeu. Esses torcedores encheram o estádio de lixo e o motivo é de fazer chorar. Na verdade, isso não é bem lixo, são bichinhos de pelúcia. Esses milhares de brinquedos foram jogados no campo, antes do jogo, em homenagem às crianças que foram atingidas por um terremoto. Por causa disso, o início do jogo atrasou um pouquinho, mas valeu a pena. Os torcedores do Atlético de Madrid passaram dos limites e fizeram algo desumano. Nem preciso dizer que Vinícius Júnior passa por várias discriminações na Espanha, mas isso passou dos limites. Olha o que os fãs do Atlético de Madrid fizeram com um boneco que usava a camisa do atacante brasileiro. Os responsáveis por isso foram banidos dos estádios para sempre, mas o que eles realmente merecem é prisão. Só que uma torcida fez pior. Celtic e Rangers são as torcidas que mais se odeiam no futebol, mas nada justifica isso. Depois que o irmão de um atacante do Rangers, chamado Chris Boyd, tirou a própria vida, a torcida do Celtic resolveu provocá-lo pendurando vários bonecos no estádio, usando um cachecol do seu clube. Os torcedores do Rangers ficaram tão furiosos com essa provocação que quebraram os banheiros do estádio como protesto. Na verdade, até os próprios torcedores do Celtic rejeitaram essa provocação, dizendo que isso não representa o clube. Para piorar, a polícia disse que não haviam provas o suficiente para afirmar que aquilo era uma provocação, então ninguém foi preso. Eles invadiram o gramado para zoar o Mbappé. Para quem não sabe, o craque francês tem o apelido de Donatello, das Tartarugas Ninja, e acho que basta você ver essa imagem para entender o porquê. E alguns torcedores do Paris Saint-Germain invadiram um gramado fantasiado só para brincar com o craque. E o melhor de tudo é que não só os outros jogadores, como o próprio Mbappé, curtiram a ideia e brincaram junto com os torcedores. Esse cara fez uma tatuagem comemorando o título do seu time, mas tem um detalhe, o jogo ainda não tinha acontecido. A final foi entre Feyenoord e Roma, pela Conference League. O time holandês não ganhava um título há muitos anos, principalmente um a nível continental, então a torcida ficou bem animada com a final. Só que o time holandês acabou perdendo a decisão. Última chance, e o jogo acabou! A Roma é campeã da Conference League! E a tatuagem vai ficar lá, para lembrar o torcedor de nunca cantar vitória antes do jogo. Olha como esse garoto foi esperto. Ele invadiu o gramado só para pegar uma bola e saiu correndo antes que o segurança o pegasse. Um torcedor apostou tudo que tinha na Arábia Saudita. Durante a Copa de 2022, um cara apostou $160 mil na vitória da Arábia Saudita contra a Argentina. Isso parecia impossível, mas aconteceu. A Arábia ganhou por 2-1 e o cara se deu bem, já que ganhou quase 10 vezes mais do que tinha apostado.
Essa invasão foi inusitada. 2 paraquedistas tiveram que fazer paradas de emergência dentro de um estádio. O problema é que estava acontecendo um jogo na hora, mas isso foi diferente dessa invasão. Esse cara não invadiu um campo sem querer. Ele estava, na verdade, fazendo um protesto contra os patrocinadores da Eurocopa de 2021. Agora se liga no que aconteceu na Bundesliga. Num jogo entre Hamburgo e Borussia Mönchengladbach, os torcedores fizeram protestos e jogaram fumaça no campo. Para proteger os jogadores, os policiais tiveram que entrar em campo. Ainda bem que ninguém se machucou, e infelizmente isso é normal no futebol. Esses torcedores fizeram dos policiais uma piada, falando em finais de Champions League. Na final de 2022 entre Real Madrid e Liverpool, torcedores compraram vários ingressos com o objetivo de revender depois, o que já é proibido. Só que eles exageraram e tentaram vender por preços muito caros. Alguns estavam sendo vendidos por mais de 70 mil reais. Mas o pior é que, como muitos não conseguiram ingressos, eles simplesmente pularam os muros e tentaram invadir. Para piorar a situação, os policiais não conseguiram parar os torcedores e muitos entraram de graça, enquanto os que tinham ingressos ficaram esperando do lado de fora. O início da final teve que ser adiado por conta disso. Um torcedor conseguiu se passar pelo Cristiano Ronaldo e invadiu uma partida. Não sabemos o nome dele, mas o cara é uma lenda. Cristiano Ronaldo já tinha sido substituído quando, de repente, ele aparece na grande área, esperando um cruzamento ao lado de Benzema. O que acontece é que um dos torcedores conseguiu invadir o gramado vestido igualzinho o robozão. Até o cabelo era igual, e enganou não só os seguranças, como até alguns jogadores. Mas é claro que logo perceberam a invasão, principalmente porque aquele Cristiano Ronaldo estava meio gordinho, e ele foi convidado a se retirar. Esse aí não é o Neymar. Um fã do jogador brasileiro foi longe demais para se parecer com ele. Ele se chama Egon Oliver e gastou muita grana para ficar igual ao Neymar. Ele fez cirurgias, cortes de cabelo e até tatuagens para se passar pelo Ney. Mas ele não foi longe demais apenas nisso. O cara usa sua aparência para enganar as pessoas. Durante a Copa do Mundo de 2022, ele entrou em um shopping cercado por seguranças e as pessoas ficaram malucas pensando que o jogador da seleção brasileira estava lá. Hoje ele ganha a vida como sósia do Neymar. As pessoas pagam para ele fingir ser o jogador em festas e até empresas grandes fizeram acordos comerciais com o cara. E para isso não dar problemas para ele, Egon pediu autorização do próprio Neymar para imitá-lo e o jogador permitiu. Esses torcedores destruíram o estádio. Eles são torcedores do Cardiff, um time da Inglaterra, e quando eles venceram uma partida importante, a galera simplesmente quebrou o alambrado e invadiu o gramado. Isso por si só já é bem assustador, e se eu fosse um jogador, sairia correndo dali. Mas o pior é que toda essa invasão destruiu o gramado e custou uma grana para o clube para consertar os danos. Esse cara é maluco, ele ofendeu o próprio Messi. iShowSpeed ficou famoso por fazer vídeos engraçados sobre futebol e ele sempre disse ser fã do Cristiano Ronaldo. Tanto que quando um torcedor mostrou uma camisa do argentino em um jogo beneficente, ele fez isso daqui. Mas depois de um tempo ele acabou se rendendo ao ET. Ele foi assistir o jogo de estreia do Messi no Inter Miami e no fim do jogo tinha uma falta perto da grande área para ser batida. Daí, o iShowSpeed disse que se o Messi fizesse o gol, ele se tornaria fã dele. E isso aconteceu. Messi! Mas parece que isso durou pouco tempo. Se liga na reação dele ao ver o Messi ganhar sua última bola de ouro. Ai, caralho. Bro, what?
Falando em torcedores que odeiam o Messi, esse cara invadiu o gramado só para dar o dedo pro argentino. Esses torcedores não conseguiram segurar a emoção. No finalzinho de um jogo entre Leicester e Watford, os Foxes perderam um pênalti e logo na sequência surgiu um contra-ataque que resultou no gol da vitória do Watford. Os torcedores não aguentaram e invadiram o campo para comemorar. Se liga na bagunça que virou o fim do jogo. Extraordinary finish here. It almost mirrors the final day. With the very last kick of this playoff semi-final, Troy Deeney wins it for Watford and sends them to Wembley. Mas se achou isso bizarro, clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para conhecer as maiores brigas entre jogadores e torcedores.